Oi, oi, minha gente. Voltamos aqui com mais uma água com a Dinda. Eu vou mudar o nome, porque recebi uma sugestão de uma seguidora, achando que água com a Fê seria mais bacana. Como ainda não tô, né, ainda decidida com o nome, eu acho que eu vou ficar na água com a Fê mesmo. Água, porque a gente precisa se hidratar, né? Nosso processo continua de emagrecimento, cuidado, né, com a saúde. E eu acho que eu vou ficar na água com a Fê. Pegue sua garrafinha de água aí, vamos ver a nossa história, que é babado. Babado, babado, babado. Gente, olha só. Eu percebi que lendo as histórias, eu ficava muito focada lá e cá, lá e cá. Aí eu decidi que eu não vou mais ficar lendo a história aqui enquanto eu conto pra vocês, porque eu acho que eu fico meio desfocada, né, da imagem de vocês e me perco um pouco na leitura. Então eu vou fazer a história, eu já li toda, então eu vou contar pra você a história que chegou para mim. Vou dar um codinome da nossa seguidora que nos mandou, Silvia, e ela nos escreveu contando a história que ela teve. Ela nos conta que é, ela é homossexual e ela teve que sair de casa muito cedo, né? Porque ela já é uma jovem senhora, né? Ela é um pouco mais velha que eu, tenho 44 anos. Ela disse que ela tem um pouco mais que eu, não quero dar muitos detalhes, né? E ela, na época dela, a questão da homossexualidade era mais forte, era mais pesado, né? Mas eu fico muito feliz, né? Quando a gente vê que esses rótulos, eles têm sido cada vez mais desfeitos, né? A gente tem conseguido cada vez mais atravessar esses muros, essas muralhas que levantam, né, para nos impedir de avançar, de sermos nós mesmos, né? E ela teve essa coragem de trazer a história dela e a gente vai contar. Então, assim, ela saiu de casa muito cedo para poder viver a vida dela e ela conseguiu e alcançou muitas coisas na vida dela. Mas ela não quer contar essa história, não. Ela quer contar a história de amor que ela teve agora no final. Ela teve várias histórias de amor, mas teve essa última história que é a história que está fazendo o coraçãozinho dela sofrer. Então, vamos lá. Né, ela disse que ela trabalha com carro, né, condução, e quando ela passou do ponto, estava lá Jo, vamos dar um nome para a pessoa. Jo. E Jo entrou, pegou a condução, entrou e ela falou na mesma hora que quando olhou no retrovisor, foi algo mágico, que elas se olharam e foi amor à primeira vista, que elas se apaixonaram completamente. Sabe? E aí ela foi e começaram a conversar, conversar. E ela contou da profissão dela, Jo contou da profissão dela, que trabalha, acho que, uma parte de estética e tal, e que mexe com o corpo, para relaxamento, não sei o quê. Trocaram telefones. Muito importante, trocaram telefones. Mas, segundo Silvia, a troca de telefone já foi algo bem intencional, porque existia um olhar ali, né, existia um tico-tico no fubá, né, uma vontadezinha de dar uma cheiradinha, de dar uma chegadinha. E aí, Silvia entrou em contato com ela para poder marcar a sessão, marcou e foi. Mas chegando lá, disse que o clima já foi quente, elas já se olhavam de uma forma, segura, Jesus, de uma forma que, olhando para lá e massageando para lá, para cá, e o negócio já vai dando um calor aqui, vamos beber água. E já foi tudo muito quente, e elas já foram marcando lugar para se encontrar, porque o tico-tico do fubá ia acontecer. E aconteceu, e elas foi loucura. Segundo Silvia, segundo Jo, né? Mas Silvia contando que Jo nunca tinha tido uma experiência homossexual. Né? Ela já tinha sido casada, ela tinha sido, só tinha se relacionado com homens, e foi casada e tem um filho. Né? E esse marido que ela teve era um cara abusador, que inclusive bateu nela. Quando ela apanhou, ela conseguiu sair de casa e voltou a morar com os pais. Né? E já viveu um tempo com os pais. Mas foi algo diferente e ela resolveu viver essa coisa com Silvia. Mas não tinha coragem de avisar os pais. Essa questão da aceitação, né? De ser aceito. Vamos lá. Tirar essas camadinhas que nós temos aí na nossa vida, essas feridinhas, do que é incutido na gente. Para melhorar a situação, a família dela é toda evangélica. Ela cresceu, o Joe cresceu no lar evangélico. Né? Então, eu acho que isso melhora bastante, porque, né, em muitas religiões, as pessoas que são homossexuais, até cito alguns versículos bíblicos, que vão para o inferno. Então, é muito difícil, né, a família dela aceitar, seria muito difícil, né? E elas foram namorando escondido até que Silvia resolveu parar, porque Silvia era uma pessoa mais madura e falou: olha, eu já vivi isso e eu não vou mais viver. Eu já me escondi muito tempo da minha família e hoje eu não escondo mais, hoje eu já tenho toda a liberdade com a minha família e eu não vou viver isso, tá? E você deveria fazer o mesmo. Você é uma mulher independente, embora você more com seus pais, eu não acredito que eles vão colocar você pra fora. E se colocar, você é uma mulher que tem, né, a sua vida profissional, a gente pode fazer alguma coisa. Só que o medo era muito grande. E aí elas recuavam, voltavam, e pelo que eu entendi, Jo ia sempre empurrando com a barriga, até que o menino, o filho de Jo, chegou em casa, um tiquinho de água, e comentou com os pais que Jo chamou Silvia de amor. Porque realmente a gente já era amor, né? Silvia conta que o Tico-Tico no Fubá era fantástico, era algo maravilhoso, né? E era um fato difícil elas ficarem juntas
e não se tocarem, não se abraçarem, não se beijavam, mas se tocavam, se abraçavam, e a criança, ela percebia. Chegou para os pais e contou. E o pai, a mãe fez a ligação, porque ela saía muito com Silvia, ligou as coisas e chamou para conversar. Só que nessa conversa, Silvia não teve coragem, Jô não teve coragem de assumir. E contou para Silvia que não teve coragem de assumir. Silvia ficou muito chateada e resolveu romper, e rompeu de vez. E aí, nessa história triste, né? Elas estão sofrendo de verdade, mas Silvia resolveu que não quer mais, né? Que não quer mais, que ela já passou por muitas situações como essa e ela não quer mais viver isso, ela quer, né? E aí tem uma parte importante que ela colocou. Ela pergunta assim, Fernanda, como que uma mãe pode fazer uma filha se sentir assim, né? Tipo, colocando sobre a mãe a responsabilidade de Jô não falar sobre o assunto, de Jô não conseguir se assumir, né, na mãe. Mas eu fiquei bem reflexiva e pensando e chegando à conclusão que o preconceito está na gente não tem pra onde correr, né? É a gente que não se aceita, né? Eu acho que hoje a gente já rompeu com tantas coisas e quando o calo aperta, a gente realmente consegue gritar, né? Quando aperta de verdade, né? A gente consegue gritar, né? O passarinho quando tá para voar, ele quando vê que vai ser muito alto, a queda tá muito alta, ele vai bater asa e ele vai voar, né? Então o medo de cair vai fazer ele voar, né? Então eu acho que na verdade verdadeira que a questão é que Jo não tá tendo coragem de se aceitar por ter vivido em caixinhas em que colocava nessa situação, né, de que ela, né, é pecaminoso, é errado, né, enfim. E ela não teve coragem, né, e ela não tem coragem e não vai viver essa história de amor tão linda, né, tão avassaladora como Silvia me contou. E é isso, minha gente. Terminamos mais uma história de Água com a Fê. Eu espero de verdade que você, Silvia, encontre alguém bacana, né, que possa entrar na mesma sintonia que você, né, que possa somar com você e que vocês possam construir uma vida juntas, tendo os mesmos objetivos. E que Jô também consiga se libertar, né, porque não tem coisa melhor na vida do que ser livre. Beijos, até a próxima. Tchau!